E eis que me caiu às mãos o livro Mitologia dos Orixás, de Reginaldo Prandi. O que me chamou a atenção aqui foi a semelhança que há nas histórias desses deuses ancestrais com passagens bíblicas. Com certeza não é coincidência. Então, pega, por exemplo, a história de Xangô, que era o deus do fogo, do raio, coisa assim, não entendo muito. E em vários momentos, né, para além da sabedoria ancestral, a gente vê esses pontos de contato. Por exemplo, com a história de Esaú e Jacó. Então, eu quero ler alguns trechos onde é possível identificar. Então, começa assim. Xangô rouba Yansan de Ogum. Xangô um dia cansou-se da monotonia da corte e partiu em busca de novas aventuras. Chegou a Irê, onde morava Ogum, nobre guerreiro, senhor da forja. Ogum vivia com Yansan, senhora dos ventos e das tempestades. Xangô apreciava ver o trabalho de Ogum na forja e sempre arriscava olhar para a mulher, driblando a vigilância do ferreiro. Yansan, por sua vez, encantava-se com o porte e a nobreza de Xangô. Um dia, claro, fugiram e chegaram a Oió. Lá reinava o meio-irmão de Xangô, Dadá Ajacá. Dadá deixou que Xangô o ajudasse no comando do reino. Nas terras de Oió, Xangô fundou Cossô, seu reino próprio, sendo chamado Obá Cossô, rei de Cossô. Assim, o reino de Dadá expandiu-se por força de Xangô. Um dia, Xangô destronou seu irmão, tornou-se o senhor absoluto, e o povo aclamava, me perdoem o francês aqui, Cabiesse Xangô, Alafin Oió, Aleioluá, que seria viva sua majestade Xangô, dono do palácio de Oió e senhor da terra. Xangô ergueu seu palácio com esplendor, teve mulheres e muitos filhos, sempre acompanhado de Yansan. Oxum foi a segunda mulher seguida de Obá. E aí, entre as peripécias aqui do nosso herói, por exemplo, ele foge uma vez vestido de mulher, entre outras, nós vamos chegar num outro tópico, aqui um outro ponto, onde ele encontra de novo o tal do Ogum. Então diz assim: Xangô usurpa a coroa de Ogum. Xangô e Ogum eram irmãos, mas rivais, porque Xangô tinha tomado o trono de Ogum. Não só o trono. Xangô causava muita perturbação e Iemanjá não queria como rei, pois era violento e traquinas. Iemanjá queria que Ogum fosse o rei, pois ele tinha qualidades que Xangô não tinha. Era mais velho, confiável, mais calmo e responsável. Era também o primogênito de Iemanjá e Orixalá. Xangô era mimado, era o filho preferido de Iemanjá e Orixalá. Ainda assim, sua mãe escolheu Ogum para rei. Então, enquanto Iemanjá preparou a festa para coroar Ogum, Xangô disse a si mesmo: De maneira alguma posso deixar de ser rei. E Xangô traiu Ogum. Misturou um preparado na bebida de Ogum e Ogum dormiu a noite inteira por conta do feitiço. Então Xangô cobriu-se com uma pele de carneiro, disfarçando-se de Ogum, que era peludo, e quando as luzes foram apagadas para o ritual, Xangô sentou-se silenciosamente no trono e ele recebeu a coroa das mãos de Iemanjá. Enquanto Ogum dormia, fizeram todas as coisas que tinham de ser feitas na cabeça de Xangô. Quando as luzes se acenderam, todos viram que haviam coroado Xangô e não Ogum. É a mesma história do prato de lentilhas com que Jacó traiu Esaú, né, na passagem famosa da Bíblia. E Jacó veio a se tornar o pai de uma nação e tudo mais, né? A gente conhece a história. Bom, aí vem as outras peripécias aqui do Xangô, e ele encontra Ogum mais algumas vezes. Então, Xangô dá a Obaluê os cães de Ogum. Xangô era um homem muito popular. Um dia, na praça, um leproso de nome Obaluê o procurou. Por que não falas comigo? Perguntou o pestilento. Xangô respondeu-lhe que seu pai, o Batalá, lhe havia dito que, naquela terra, ele tinha um irmão de sangue e um irmão adotivo. E era só com eles que ele queria conversar. Disse-lhe o Baluê ser ele o seu irmão por adoção, e que o outro homem ali presente era seu irmão inteiro. Esse outro era Ogum, que andava sempre acompanhado de muitos cães. Xangô disse ao Baluê que aquela terra não lhe pertencia, que seguisse para terras distantes onde encontraria melhor sorte. O Baluê retrucou da dificuldade em seguir caminho naquelas condições de doença em que se encontrava. Xangô tomou então 2 cães de Ogum
e os deu a Obaluê, para que lhe servissem de guias e guardiões. Mas Ogum não gostou de perder os cães e atacou Xangô. Iniciou-se então um conflito de grandes proporções entre os dois. Desde então, Xangô e Ogum, apesar de irmãos, tornaram-se eternos e irreconciliáveis antagonistas. Desde então, chamam Ogum de Ogunjá, que na língua da terra quer dizer Ogum dos cães. Lembra também aquela música do Raul Seixas, né? Que olha, lá vem o mal de braços e abraços com o bem num romance astral. E aí a última passagem, para não ficar cansativa. Xangô conquista a terra dos malês e tal. Então, ali, apesar de malandro, foi vitorioso, né? O que é uma lição. E aí, o ponto que eu queria chegar, que é uma outra confusão dele com Ogum. Então vamos lá. Xangô vence Ogum na pedreira. Página 286. Xangô e Ogum sempre lutaram entre si, ora disputando o amor da mãe, Iemanjá, ora disputando o amor da amada, Oxum, ora disputando o amor da companheira, Yansan. Lutaram no começo do mundo e ainda lutam agora. Ogum usa da sua força física e das armas que fabrica. Xangô usa da estratégia e da magia. Ambos são fortes e valentes, ambos são guerreiros temidos. Mas só uma vez Xangô venceu Ogum na luta, numa disputa que travaram por Yansan. Ora a batalha pendia para um lado, ora pendia para o outro. Ninguém conseguia prever o final. Ninguém podia apostar quem seria o vencedor. Foi então que Xangô apelou para a astúcia, como é de seu feitio numa hora dessa. Conduziu a batalha como quem se retirava, e sem que Ogum percebesse, Xangô o atraiu para a pedreira. Foi então que Xangô apelou para a magia, como é de seu feitio numa hora dessa. Quando Ogum estava bem no pé da montanha de pedra, Xangô lançou seu machado Oxé de fazer raio, e um grande estrondo se ouviu. Com o trovão veio abaixo uma avalanche de pedras, e as pedras soterraram o desprevenido Ogum. Xangô vencera Ogum na pedreira, que desde então foi considerada o elemento de Xangô. Xangô venceu Ogum naquele dia, única vez que alguém venceu Ogum. Mas esses dois filhos de Iemanjá saem lutando ainda, ora disputando o amor da mãe, Iemanjá, ora disputando o amor da amada, Oxum, ora disputando o amor da companheira, Yansan. São só histórias que, lá no fundo, bem no fundo, a gente sabe que não são só histórias. Então, Reginaldo Prandi, yo no te conozco, pero te aprecio, porque lo sabes, eres un puto genio. Obrigado.